Então, estamos mais uma noite aqui, né, com o nosso amigo Fialho, pedindo a Jesus e a espiritualidade que inspire ele e que ele traga realmente grandes pontos de reflexões para o nosso dia a dia. Deus te abençoe, Fialho. Agradeço de início os votos e ratifico o quão bom é estar aqui com vocês. Me sinto muito confortável nesse lugar. Me sinto muito tranquilo para tentar trazer as reflexões do Mestre Jesus sobre a ótica da doutrina espírita, porém, sob a minha interpretação, que não é a mais acertada, que não é uma verdade plena. Por isso, temos que se aprofundar, temos que refletir. Apenas trago para que a gente possa dividir essas reflexões. Agradeço a oportunidade também de poder lançar essa contribuição, essas minhas reflexões para outros que não estão presentes aqui, os nossos caros internautas que nos acompanham através do trabalho primoroso da TV 7, organismo que com maestria divulga os trabalhos espíritas, a doutrina espírita. Hoje nós vamos refletir acerca desse chamado, desse convite. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Jesus falava por parábolas e é importante que a gente tente se colocar naquela época para a gente não fazer uma leitura ao pé da letra, porque precisamos entender o que é que essa mensagem, através dos tempos, traz para nós outros com o entendimento que temos hoje. Jesus ele comparou o reino de Deus a uma festa. E o rei, dono dessa festa, tinha um filho e iria se casar. Então ele convidou algumas pessoas para que pudessem participar dessa festa. E o texto vem dizendo que muitos desprezaram o seu convite. Alguns diziam ocupado, tinha que ir para a casa de campo, outro buscava seus negócios. Então, o rei mandou que convidasse de novo, e aqueles trabalhadores desse rei, aqueles servos, eles foram maltratados, eles foram mortos. E aí o rei então decidiu, diante de tantos ultrajes, exterminar aqueles que assim fizeram. E queimar as cidades e, obviamente, alargar esse convite pelas encruzilhadas. Abrir para todo mundo. Então, foram todos para a festa, só que quando chegou lá, o rei ele veio verificar como andava. E na entrada dele, ele identificou que um não estava vestindo a túnica nupcial. Veja como é adequada a época. Aquela época tinha-se uma túnica específica para as núpcias. E um dos convidados não estava se enquadrando naquilo que seria uma necessidade para que se participasse daquele evento. Já começamos aí a talvez transpor essa imagem da festa para o convite que nós outros recebemos enquanto nessa maioria que nos encontramos nas encruzilhadas da vida, sendo convidados para poder participar do reino de Deus, que não está muito longe da gente. O reino de Deus ele está aqui, agora, no presente. Mas é preciso que nós nos credenciemos na imagem com a túnica nupcial. Mas para nós outros, se preparar para se credenciar para poder fazer parte desse contexto. Fico pensando, como é que a gente pode fazer isso? A doutrina espírita diz que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele se faz na sua modificação.
E aí a gente pode parar e pensar que, diante desse fato, a gente conhece o nosso verdadeiro patamar espiritual com as nossas vivências. E quanto mais eu evoluo nessas vivências, mais eu me credencio para trabalhar na seara de Jesus. A gente fica refletindo quais são as oportunidades que eu tenho, porque a gente espera um convite para trabalhar numa grande obra. Eu espero que eu tenha a oportunidade de melhorar o melhor orador, eu espero que eu tenha a oportunidade de encontrar um mentor igual a Emmanuel, para que eu possa transpor as minhas energias com mais propriedade para aquele que recebe, para aquele que chega a mim. Eu espero que eu tenha condições de evoluir o meu ouvido para ouvir com 100% de acerto. Mas os convites estão aí enquanto eu não estou 100%. Eles estão aparecendo agora. Então eu tenho que me entregar com o que eu tenho, porque talvez, se eu esperar alcançar os 100%, eu esteja atrasado. Porque eu já faço parte destes que estavam nas encruzilhadas. Eu não fui o primeiro a ser chamado para as núpcias do reino de Deus. Então urge que nós nos apressemos, que a gente desenvolva um entendimento para aceitar, entender essas oportunidades, para vivenciar isso de uma forma plena, de acordo com as nossas possibilidades. Mário Sérgio Cortella, professor de filosofia, ele disse numa das suas palestras que ele era secretário de Educação de São Paulo. E um belo dia ele foi visitar uma das escolas que estava dando aula para pessoas de maior idade que não era alfabetizada ainda. E ele chegou na entrada da escola, tem um casal de senhores. E ele, cuidando do jardim, ele perguntou o que é que eles estavam fazendo ali. Primeiro perguntou a idade do homem. Ele disse 92 anos. Aí disse, o que é que o senhor está fazendo aqui com 92 anos? Ele disse, eu vim aprender a ler e escrever. Mas o senhor trabalha aqui? Não. Mas por que o senhor está cuidando do jardim? É porque é o que eu posso fazer. É algo que eu posso dar em retribuição ao que eu recebo. E ele até fez a menção. Ele disse, poxa, na verdade nós que deveríamos pedir desculpa a ele enquanto Estado por ele não ter a oportunidade de aprender a ler antes. Mas veja que maravilha, ele não só estava aproveitando, como ele estava sendo producente. E por que o senhor quer aprender a ler? Porque eu quero ser engenheiro. Isso é uma coisa maravilhosa, porque nós espíritas poderíamos pensar, esse entendeu o verdadeiro intuito da reencarnação. Eu não tenho dúvida que na próxima reencarnação ele vai ser um engenheiro brilhante, com essa vontade que ele tinha. Mas Cortella, ele não tem essa vertente religiosa. Ele disse que fez as contas e notou que não ia dar tempo, porque ele estava no primeiro ano. É como se fosse o EJA hoje. Ele estava no primeiro ano, ainda tinha 2 outros, ainda tem que fazer vestibular, ainda tem que ter mais 5 anos de curso. Mas veja só, aquilo, a vontade estava impulsionando ele a agir. E muitas vezes nós não agimos porque falta-nos a vontade. Hoje está chovendo. Eu não vou deixar para ir no centro amanhã. Eu vou deixar para realizar amanhã, eu tenho que descansar. E aí Cortella voltou-se para a mulher. E você? Por que a senhora quer então aprender a ler? Ela disse, porque eu trabalhei muito tempo com um homem que era escritor. Eu nunca tive a oportunidade de ler um dos seus livros. E ela conseguiu. Aprendeu a ler e, no decorrência da história, disse que acompanhou o caso. E ela conseguiu a ler. Ela era empregada de Monteiro Lobato. Então, o nosso grande escritor Monteiro Lobato. Mas enquanto não se alcançava um objetivo principal, tinha tantos outros intermediários. Eu fico pensando, quais são os meus objetivos intermediários? Porque o convite, a mensagem, chega a mim pelas mais diversas fontes. E eu preciso me escolher.
Chamado eu estou sendo sempre. Mas eu preciso me escolher. Eu preciso me credenciar. Porque o que é que Jesus diz na parábola para aquele que não estava com a roupa nupcial? Perguntou por como ele tinha entrado ali e depois mandou os seus servos atarem seus pés e suas mãos e jogarem-no nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. E aí vamos refletir um pouco. Quando eu não estou credenciado, eu vou passar por essa escuridão, pelo pranto e pelo ranger de dentes, que são as dificuldades, as dores, os sofrimentos, das mais diversas ordens que se apresentam em nossas vidas, não como castigo, mas como oportunidade para que nós possamos reagir àquilo que nós chamamos de zona de conforto. Nessa parábola, Jesus se coloca em primeira instância falando a respeito dos hebreus, que eles foram os primeiros a ser convidados. Foram-lhe enviados os reis, os profetas, e eles não aproveitaram essa oportunidade. Há tantos outros que estavam ainda absorvidos pelas coisas do mundo, pelos negócios. Veja quanto tempo nós perdemos com as coisas do mundo, porque nós podemos, obviamente, usufruir de todas, dando uma prioridade para cada um. Eu vou deixar de me divertir? Não. Eu vou deixar de gozar os bens terrenos? Não. Eu vou deixar de aproveitar o que eu tenho na materialidade? Não. Eu vou deixar de buscar os meus cursos, o meu aperfeiçoamento profissional? Não. Mas usufruímos disso tudo pensando enquanto nós, em essência, nos credenciando, nos escolhendo. Por quê? Tenho certeza que para cada um de nós chegam essas oportunidades. Mas fulano gosta tanto que eu ouça ele. Quando ele está com problema, ele sempre me procura. Isso é um dom que a gente tem. Mas isso também é um convite para que a gente possa exercer cada vez mais esse dom, para que a gente vá se auto-escolhendo. Jesus, ele trazia esse entendimento naquela parábola, naquele momento, dando a responsabilidade aos fariseus e os saduceus, que tinham arruinado toda a nação, por culpa do seu orgulho, do seu fanatismo, da sua incredulidade, e é a eles que Jesus compara aos convidados que se recusam, em primeira instância, a ir para a festa. Mas é mais profundo do que isso, porque Jesus, ele tinha certeza, naquela época que ele estava falando, que os seus ensinamentos ele ecoaria através dos tempos e nos encontraria hoje. E aí a gente precisa pensar nesse credenciamento, nessa roupa nupcial, tentando desenvolver em nós a pureza de coração, tentando praticar a lei conforme o Espírito, não só conforme a letra. Algumas pessoas conhecem o Evangelho de Jesus de cor salteado, mas infelizmente ainda não vivencia isso. E a gente poderia tirar toda a doutrina se nós já conseguíssemos vivenciar o amor, se a gente conseguisse já nos entregar verdadeiramente a tudo isso, que é grandioso. Chico Xavier psicografou o livro de Humberto de Campos com o título Reportagem de Além Túmulo. Ele citou uma história muito interessante de uma senhora que estava próxima à morte. O nome dela era Marcela Fonseca. E ela estava ali consolando todos aqueles que estavam presentes naquele momento, dizendo que não se preocupem, eu tenho certeza que o Espírito da minha mãe vai me amparar e vai me socorrer, como aconteceu tantas vezes na minha vida. Dizia ela que sempre tinha guardado a crença em Deus, que já tinha passado pela religião católica, que já tinha sido protestante e que ultimamente estava nas fileiras do Espiritismo. E seguia esse espiritismo com a fé sincera e com uma grande confiança. Então ela veio a desfalecer.
houve ali muito choro, houve ali muito desespero, né? E como de praxe, as pessoas em voz alta elogiavam, né? Marcela era muito virtuosa, mas na surdina falava os defeitos de Marcela. E aí essa história nos situa e às vezes nos projeta para alguns momentos, né? Nos velórios. Ô homem bom, porque morreu. Mas fulano era tão bom, olha, eu sinto tanta falta dele. E aí também leva-nos a outro entendimento. Por que a gente valoriza tanto o morto? Se a gente parar para pensar, a gente faz homenagem a quem já morreu. Justo. Mas por que não fazer essas homenagens enquanto essa pessoa está do nosso lado, em vida, respeitando, ajudando, colaborando? A gente não tem tempo de visitar o nosso velho pai, a nossa velha mãe, mas a gente passa um dia todinho velando na lápide depois que ela parte, lembrando com saudade daquilo que seria uma vivência feliz, tranquila. Porque era muito difícil, porque ela não entende. Conversava com uma pessoa que dizia: a minha mãe, ela é uma chantagista emocional. Eu não conheço nenhuma mãe que seja chantagista emocional. Vocês conhecem? Mãe não faz chantagem emocional de forma alguma. E ele estava embriagado. Ele falava para mim: eu não entendo, não consigo compreender porque ela se porta assim. Eu dizia: mas quando se faz uma chantagem, a gente busca um objetivo. Qual é o objetivo da sua mãe? Não sei, não consigo entender. Mas pense direitinho, o que é que você faz que deixa sua mãe preocupada? Ele pensou, a única coisa que eu faço é tomar minha cervejinha. Eu digo: qual é a frequência dessa sua cervejinha? Ele disse: quase todos os dias. Mas e você, só toma cerveja? Rapaz, eu gosto mais de uma cachaçinha. Mas eu trabalho, eu não sou um vagabundo. Eu digo: não, vamos conversar. Mas será que não é isso que a sua mãe está preocupada? Será que não é esse o caminho que ela está tentando te mostrar? Ele dizia: rapaz, pensando bem, a minha mãe é parecida com a minha ex-mulher. Eu digo: você tem uma ex-mulher? E vocês se separaram por quê? Até hoje eu não entendo porque minha mulher me deixou. Você já bebia? Ele disse: bebia, há 30 anos que eu bebo, ela já me conheceu bebendo. Também meus filhos não me visitam. Quando visita é para me xingar, é para me reprimir. Veja só, a gente não consegue muitas vezes enxergar o óbvio. Quantos convites foram feitos a esse cidadão? E quantos são até hoje através da sua mãe? Ele relatou que os irmãos dele também pegam muito no pé. Esses convites diários, que a gente passa desapercebido, porque muitas vezes a gente está vivendo uma superficialidade do aproveitar o hoje. E quando a gente entra em contato com essas pessoas, a gente consegue detectar o vazio existencial, o sofrimento, o pranto e ranger de dente. Por não ter se credenciado, se expõe a tudo que é dificuldade, porque a vida passa rápido. E quando a gente olha para os nossos sofrimentos, que a gente olha desvestido de orgulho, de vaidade, a gente enxerga que na maioria das vezes nós é quem potencializamos, digamos assim, ele, quando nós não somos a própria causa. O convite de Jesus está aí desde que todos nós nascemos. Não agora, em outras encarnações passadas. Vem se repetindo com todo o amor do mundo. Mas eu digo sempre, o que é que nós gostaríamos que acontecesse? Eu gostaria de vir aqui e dizer assim: Fabinho, está aqui, um saquinho branco do supermercado amarrado com meus problemas tudo dentro. Toma conta aí, que eu quero sair livre para curtir a vida. Conversávamos agora há pouco. As pessoas reclamam porque vai fazer um atendimento fraterno e quem escuta não resolve o seu problema. Não gostei. Por que você não gostou? Quem foi fazer o atendimento fraterno me deu mais problema, me deu mais trabalho. Disse que eu tinha que vir à casa espírita assistir palestra.
Eu vou perder o meu domingo à noite, do domingão do Faustão, assistir Dança dos Famosos, que não tem uma coisa mais interessante do que aquilo. Não vem falar de Cristo no domingo à noite. Não tem jeito, Fábio, de tu colocar o passe antes da palestra, não, porque para mim fica mais fácil. Ou então, vem, não gostei, ela disse que eu tinha que me melhorar, deixar de beber. Mas eu não quero deixar de beber, eu quero resolver os meus problemas. Meu filho está atrelado uma coisa a outra. Dona Marcela, ela foi projetada depois da sua morte aos braços de sua mãe. Só que quando ela chegou lá, era um local muito alvo, muito limpo, com muita paz. Mas ela não gostou, porque era muito pobre. E ela não entendia como a mãe dela, religiosa, das antigas, estava, assim, com um status social alto, estava vivendo agora num plano espiritual, em condições tão simples, com a vestimenta simples, com a casa humilde. Mamãe, o que é que a senhora está fazendo com essas vestimentas? Cadê o personal style daqui? Não tem? A mãe dela disse, não, minha filha, isso aqui é construído com aquilo que nós temos de melhor, com as emanações que nós mandamos de lá para cá. Dona Marcela, ela tinha passado pelo momento de sofrimento e de dor, no estremecer e no limiar, de deixar o corpo físico para o plano espiritual, e ali ela estava toda condescendente, querendo fazer uma barganha com a divindade, dizendo assim, oh Senhor, eu obedeço, me ajude, eu estou tão necessitada. Só quando ela passou para o outro lado, ela se viu sem dor, ela se viu respirando normalmente, ela se viu alcançada pelas benesses do Mestre Jesus, através do trabalho da sua mãe. E aí a gente conhece as pessoas assim, quando está doente é um amor, quando vai melhorando já começa a ficar enfadonha, já começa a ficar insatisfeita, já começa a ficar exigente. Quantas pessoas chegam ao nosso campo de trabalho no centro espírita? Oh, meu Deus, me ajude. Daqui a pouco eu passar uma bandeja com água fluidificada, eu não vim para aqui para isso não, eu sou frequentador. Merecimento, que fala alto ainda, sem falar em tantos outros aspectos. E a gente fala dos outros. Mas quantas das vezes, se a gente não tiver cuidado, nós é que assumimos essas posturas. Porque falar daqui para aí é fácil, mas não é verdadeiro. Eu tenho que falar daqui para dentro. Eu tenho que enxergar no outro, mas com o entendimento que essa perspectiva negativa também é minha, porque somos feitos de sombra e de luz, e muitas das vezes a gente deixa que essas sombras se exteriorizem com maior força. Por isso que é necessário a gente buscar robustecer a fé, porque as ideias negativas são muito fortes. Jesus falava que a gente tem que edificar a nossa casa na rocha. É isso que nós fazemos quando nos reunimos em nome desse Mestre. Mas não basta a gente só se reunir aqui não, ficar falando palavras bonitas, ficar sendo educado. Aqui é a teoria, e na prática, quando eu me deparo com pessoas difíceis, quando eu me deparo com aquelas que não me entendem, com aquelas que eu não aceito, e por que elas estão junto a nós nessa oportunidade de um credenciamento, sendo nós chamados nesse momento, para que nós possamos fazer a autoescolha. Mesmo assim, a mãe de Dona Marcela resolveu levá-la para falar com o coordenador daquele local, daquela comunidade espiritual. E ele recebeu-as muito bem, com muita educação. E Marcela reclamava de não estar bem, de não estar sendo alcançada por tudo aquilo
que ela acharia que tinha direito, cheia de merecimento. Não me conformo com a miséria da minha mãe. Eu acho que tem que ser revista. E o meu lugar? Visitei milhares de vezes os templos da fé no mundo. Cadê os meus dirigentes da casa espírita que não estão aqui? Ó, Fabinho. Sobrou para mim. Cadê Fabinho que não está aqui para me orientar nesse momento? O trabalho errado foi dele, que não me recuperou. Porque a gente terceiriza. E a mãe dele disse: não, minha filha, os dirigentes eles estão em outro tempo, em outro local. Eles não podem mais influenciar. O que eles tinham de ajudar, eles já fizeram por você a época que você estava lá. Hoje nós estamos em círculos diferentes. Então ela chegou com essa arrogância na autoridade espiritual, no diretor da comunidade espiritual, e ele recebeu com carinho, com amor, e ela entendeu como subalternidade. A gente é orgulhoso, né? No livro Nosso Lar, que aquela senhora chega para o mentor espiritual e diz: eu gostaria de trabalhar, mas eu já botei você nisso, já botei você naquilo, já botei você naquilo outro, e para tudo tem uma dificuldade. Então reflita um pouco mais. Mas é porque eu queria ter mérito para visitar meus filhos, mas não está na hora ainda. Somos teimosos, não entendemos. E ela, nesse discurso, disse: como sabeis, minha crença foi invariável e sincera, na igreja católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual. Não me conformo com o abandono que me encontro. E aí o mentor disse: eu estou entendendo, mas você não está desamparado. A sua mãe lhe recebeu, lhe acatou. O que você sente provavelmente seja a sua personalidade ferida. Mas vamos tentar elucidar o caso? Aí olhou para um dos seus auxiliares e pediu para que trouxesse as anotações de Dona Marcela Fonseca. E aí entrou o auxiliar com um livro gigantesco debaixo do braço. Dona Marcela já olhou assim, meio que arrependida. E aí ela olhou para o título dos livros. Qual era o título? Pensamento, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Eu fico pensando nessa situação, entrando nesse livro e olhando assim: pensamento, palavras e obras de Fialho. Jesus! Porque não é só obra, também são as palavras. Não são só as palavras, também é o pensamento. E ela disse: mas quem que escreveu isso? Ele disse: foi a senhora mesmo, de sua autoria. É um trabalho de substância mental que vai sendo ali grafado à medida que a senhora vai pensando, à medida que a senhora vai falando e à medida que a senhora vai agindo. E aí a nossa evolução se dá, né? Quando a gente consegue frear uma ação, muitas das vezes a gente: opa, estou bem. Quando a gente consegue frear as palavras, já está um passo acima. Mas eu tenho uma dificuldade tão grande de frear o pensamento. A palavra já é difícil frear, porque eu falo mais do que papagaio, né? Não sei se aproveita alguma coisa, mas falo demais. Mas frear o pensamento, eu acho que é algo assim muito difícil. A gente julga, né? A gente, em contato com a ação do outro, a gente critica. Por que as pessoas não trazem, as pessoas mais íntimas, muitas das vezes não traz os seus problemas para a gente? Porque se uma pessoa conhecida e íntima minha trazer um problema para mim, eu vou dar uma receita para ela. Vou criticar tudo que ela faz. E ainda vou julgar. Mas você recebeu tanto. E não é uma verdade. A gente precisa se desconstruir com relação a isso. E a gente tem a obra espírita. E muitas das vezes a gente está recebendo essas pessoas e ouvindo essas pessoas. E aí a gente diz assim: olha, não é fofoca não, é por bem-estar do irmão. Mas não se melhora não. Desde que eu conheço, faz 10 anos, vem para a palestra todo, mas não se melhora. E muitas das vezes, se você não frear esse pensamento, na hora de você dar um passo nessa pessoa, você vai estar com o pensamento mesclado. E aí você vai dar uma carga de energia negativa que ela sai até torta dali.
o resto da semana para se restabelecer. Eu estou trazendo essas perspectivas, pensando, usando Dona Marcela como tema, e ainda ancorando tudo isso nesse chamado, para que a gente possa entender como nós somos humanos, como nós somos falíveis. Quanto na estrada ainda nós precisamos refletir, porque é uma estrada toda sinalizada, toda balizada, onde os acontecimentos acontecem como que por oficinas. Você chega, passa por aquela dificuldade, depois que você adquire o conhecimento necessário, você tem uma fase de tranquilidade, para depois é que ter uma outra dificuldade maior. E aí nessa estrada a gente pode olhar ao longo, que ela está balizada por uma grande luz, uma luz imensa, que se a gente focar pura e simplesmente essa luz, talvez na situação que nós estamos, a gente vá se encandear, porque é muito forte. Mas essa luz atrai a gente. E à medida que nós vamos se aproximando desse objetivo, essa luz ela vai tomando forma. Ela vai se transformando na forma de um homem. E depois a gente vê que não é um homem qualquer. É Jesus balizando, esperando que a gente chegue a Ele, sempre com os braços abertos, em todas as oportunidades, nos fortalecendo, nos orientando, utilizando-nos, muitas das vezes, para auxiliar no caminho do outro. E aí, Dona Marcela, diante desse livro, o mentor disse, a gente não tem condições de ler ele todo agora, que vai demandar um tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada só no resumo das suas atividades religiosas, que era o que ela tinha de melhor, né? Ela não dizia que era uma religiosa. Então foi visto lá, estava grafado que ela assistiu 6.705 missas. Ela foi a 2.500 cerimônias de culto protestantes. E foi a 7.012 sessões espiritistas. Só que também estava grafado lá, que no coração dela, ela nunca foi a esses lugares para agradecer. Para agradecer a Deus ou para desenvolver o serviço de iluminação interior. Ela sempre foi para pedir ou para reiterar pedido. Era uma crente interesseira. Porque quando vem a dor, é justo que a gente peça, não é? Afinal de contas, a gente tem que se arvorar, a gente tem que se amparar em alguma coisa. Mas quando a dor passa, é necessário que a gente busque, pelo menos agradecer, já que a gente não pensa em retribuir. Os senhores da escola, eles já estavam em outro patamar. Eles já estavam retribuindo com uma coisa tão simples, mas tão grandiosa, que era enfeitando o ambiente, trazendo para aquele ambiente ali, muitas das vezes, arisco, de muros, flores, não só para mudar o visual, mas para ferir o nosso olfato, com um belo perfume, para que a gente se sentisse bem. Quantas das vezes nós somos convidados a trabalhar? Eu não posso. Eu não tenho tempo, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Perdemos a oportunidade de nos credenciar, de nos aceitar como trabalhadores dessa seara de Jesus. Então, Dona Marcela, ela mudou as rotulagens, pura e simplesmente mudou o rótulo, mas não mudou o seu íntimo. E a gente precisa trabalhar o nosso íntimo, a gente precisa se esforçar nisso. É interessante, eu não sei se eu já contei esse evento aqui, como as pessoas se caracterizam e como elas exteriorizam essa sua caracterização através das suas ações. Conversava com o Fábio também, o nosso status de WhatsApp diz muito a nosso respeito. E hoje, mais ainda, que as pessoas procuram colocar ali os sentimentos. O que eu estou sentindo ali? Colocar ali as emoções. E uma certa feita eu estava fazendo uma atividade física, não sei se eu já contei isso aqui, mas vou repetir, se for o caso. Estava fazendo uma atividade física
em Recife, e aí tinha uma criança em cima do escorrego e uma pessoa que na minha leitura e no meu julgar era uma pessoa que assim tinha uma propensão a ser, digamos, um pouco mais enfática nas suas ações, agressiva mesmo. E ela olhava e dizia assim: Juninho, desça daí, Juninho. E Juninho em cima do escorrego lá, e ela com as duas mãos na cintura. A gente já via que os olhos estavam meio dilatados, a gente já conseguia enxergar as veias do pescoço também estiradas, e ela ficando com excesso de raiva. Juninho, desce daí. Juninho não descia. Na terceira vez ela mandou uma sandália teleguiada com dispositivo para alcançar crianças teimosas. Foi babufa, a criança desceu. Eu não te falei, infeliz, que não era para descer daí? Foi ela, mas poderia ser qualquer um da gente quando a gente reage no trânsito, quando a gente reage, quando alguém precisa da nossa colaboração a nível profissional, talvez com não tanto enfático assim, mas que as nossas atitudes ficam grafadas nesse livro. Esse livro ele se chama Consciência. É necessário que a gente entenda que a gente está escrevendo a nossa consciência, a nossa história de vida. E nessa escrita, nós estamos preparando o nosso futuro. Não só o futuro depois que a gente se desvincular das vestes físicas. Não. Mas um futuro muito longo. Não só para o agora, mas para que a gente vá construindo isso pouco a pouco. Para que a gente vá criando o hábito de fazer o bem. A doutrina espírita diz que não basta nós não fazermos o mal. Necessário se faz que nós arregacemos as mangas e procuremos fazer o bem. E são tantos os exemplos de coisas boas, mas infelizmente a gente resiste só aos exemplos negativos. E hoje a gente sofre muito com isso. E às vezes a gente se revolta e coloca nossas ações a exemplo daquilo que não é tão bom. A gente vai para a festa nupcial sem estar com as vestes, com a túnica apropriada. No livro Alma e Coração, de Emmanuel Puxico, tem uma mensagem chamada Para o Reino de Deus. E vai muito ao encontro disso, que a gente não precisa fazer uma coisa grandiosa para poder, já fazer algo. Ele vem falando que para a gente atingir no mundo o reino de Deus, Deus não nos pede peregrinação, sacrifício a região particulares. Ele espera, entretanto, que nós demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia, no exato cumprimento dos nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Tem uma passagem no Evangelho que fala que o amor começa quando termina o dever. Eu fiquei me perguntando o que queria dizer isso. Como é que o amor começa depois que termina o dever? É porque é a partir do momento que termina o dever que a gente se doa. E aí é o que a gente faz por amor. O profissional que trabalha pura e simplesmente para cumprir o seu horário, ele faz o dever. Mas se ele procura fazer o seu trabalho bem feito, ele extrapola o dever e ele entra na seara do amor. Por isso que a gente consegue mensurar quando o amor começa. Para aqueles que a gente ama, é muito bom fazer as coisas, mas é uma espécie de dever. Você orientar, você conduzir, por exemplo, os seus filhos, mas você fazer algo mais por aquele seu filho que enveredou pela droga, por exemplo, ou por outro vício qualquer, aí começa o amor. Porque até certo ponto parou o dever.
e é o algo mais ali. E no amor, nós nos doamos. A gente não quer saber. E muitas das vezes, quem faz por amor é criticado. Você é muito bobo, você é enganado, você está perdendo o seu tempo com a sua família para estar ali por gente que não merece. Reveja suas posturas, você não se diverte mais. Mas quem faz entende o porquê. Porque é uma sensação de plenitude quando você consegue transcender. Nós trazemos para junto de nós companhias esplêndidas do plano espiritual, quando nós nos aliamos às coisas de Deus, às coisas do bem. E não precisamos fazer essa obra extraordinária. Basta que a gente cumpra o nosso dever. Deus não pede que nós nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma. Ele pede que nós saibamos utilizar as palavras equilibradas e reconfortantes no momento apropriado. Não adianta eu ser eloquente, não adianta eu lhe convencer com discurso, se eu não sou coerente, se eu não faço por onde. É melhor que você seja mudo e tenha ação. Afinal de contas, quantas pessoas usam o seu vocabulário, a sua eloquência para enganar os outros, para fazer o mal? Não é essa perspectiva de bem, de bom. Não é para isso que nós somos dotados de fala. É para que a gente possa alcançar o outro com o que dizemos. É tão bom quando a gente encontra alguém que estamos com um problema, e essa pessoa não sabe que nós estamos com um problema, mas ela diz: ô fulano, como estás? Como é que está o teu dia? Vamos conversar um pouco, que bom que eu te vi. Por um momento, aquela pessoa que está sofrendo esquece. Você mudou a trajetória dela, naquele momento. Você deu a oportunidade dela sair daquela sintonia, difícil, dolorosa, muitas das vezes. Outras vezes a gente encontra aquelas pessoas que você pergunta: como vai? Aí ele responde assim: nem tão bom quanto você pensa, nem tão mal quanto você deseja. Olha. Ainda lhe dá um abraço: vem cá me dar um abraço. Aí tu sai murcho, sugou todas as suas energias. Não tem aquela pessoa que a gente encontra e a gente dá a volta, faz de conta que está vendo a prateleira, porque não tem nada a contribuir conosco. Imagina o estado íntimo dessa. Ela não aproveitou ainda isso. A possibilidade de utilização das palavras. Deus não nos obriga que renunciemos aos bens terrenos. Ele pede e dá-nos esses bens para que nós administremos sensatamente, porque a matéria faz muita gente se perder. É mais fácil um camelo passar pelo fundo do agulho do que o rico entrar nos reinos dos céus. Porque vem as ditas tentações. A gente vê uma garotada nova aí, que sai de uma situação muito pobre, de favela, e através do futebol vira milionário. Quais são as histórias deles? São ferramentas, são usados, mas tem responsabilidade pelos seus atos. Em contrapartida, como nós acreditamos na reencarnação, nós encontramos pessoas que vegetam, que não têm condições nenhuma, fisicamente, de se manifestar através do seu corpo. Quem é esse que hoje volta nessa oportunidade de refazimento? Será que não foi aqueles que abusou materialmente, usando muitas vezes o seu corpo como direcionamento de malefícios para ele e para os outros? Deus não nos impere a ginástica especial para o desenvolvimento prematuro de forças físicas e psíquicas. Ele espera, entretanto, nos esforcemos para barrar nossos pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Eu me matriculei uma época na academia e eu fiquei um pouco frustrado,
Tinha uns companheiros lá que pegavam 180 quilos, eu pegava 20, eu ficava ali no meio de lado assim. E aquele rapaz, ele ficava na frente do espelho, ele fazia uma série de 3, ia para o espelho e ficava 15 minutos se fotografando. Aí fazia outra série de 3, aí ia para o espelho. Eu sei que a minha série durava meia hora, a dele durava 1 dia e meio. Botava o celular no chão para ficar filmando ele próprio lá. A maior dificuldade para isso, escorar o celular num peso. Aí queria ficar com a saúde em dias, aí tomava anabolizante. Não é contraditório? A gente recebe um corpo com a finalidade, com o objetivo, para que a gente possa concluir a nossa trajetória, aquilo que nós contratamos antes de vir para cá. E aí existem os suicídios involuntários. Estes também estão incorrendo nesse erro. Garotos com 30, 40 anos, com doenças hepáticas graves, porque quer chegar um dia de ter uma camiseta que não suporta os seus músculos. É triste, mas é verdade. Deus não solicita a nossa perfeição moral. Ele espera que a gente possa colaborar com a sua obra, que a gente possa aprender a suportar as injúrias, esquecendo em favor de um bem comum. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, a gente sabe o quanto a gente precisa suportar-nos, na verdade, uns aos outros, deixando para lá, em prol de uma causa maior, porque nas mais das vezes nós temos uma coisa chamada milindre.